A situação no Irã ainda está em aberto, né? O Trump não aceitou as últimas propostas de acordo do governo iraniano. Por enquanto, não temos ainda a retomada dos ataques, mas hoje cedo teve um ataque com mísseis iranianos contra navios americanos, então pode ser que a coisa retome rapidamente lá no Irã. Não sabemos como vai se resolver a questão do Irã, mas o Trump já está fazendo algumas ameaças contra Cuba, tá? Trump fala em assumir o controle de Cuba após a ação no Irã. Será quase imediatamente. Olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos pode tomar Cuba com muita facilidade. E muita gente lembra que, mas teve a Baía dos Porcos. Lá nos anos 60, os Estados Unidos, de fato, tentaram tomar o poder em Cuba, né? E não conseguiram, né? Falharam isso daí. Mas o pessoal tem que lembrar que a Cuba de hoje é um fiapo perto do que era Cuba naquela época. Naquela época, Cuba ainda tinha apoio da União Soviética, ainda tinha soldados treinados, ainda tinha uma economia que conseguia resistir. É o que eu falo para vocês, o comunismo ele mata a economia, mas ele não mata imediatamente, ele vai envenenando a economia que fica cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, até se tornar uma coisa inexistente, que é o que tem hoje em Cuba. Então, a minha visão é que sim, se os Estados Unidos quiserem invadir Cuba, invade e toma controle sem muita dificuldade, né? Agora, é isso que o Trump vai fazer? Eu não acredito. O mais provável é que ele faça alguma coisa no estilo Venezuela. Não sei como é que seria isso, a gente sabe que já tem pessoas dentro do governo cubano. Vamos entender então quais são essas alternativas do Trump, o que ele realmente pretende fazer com Cuba e como que isso poderia acontecer. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Javier Milei, o Ancap lendário, Pega Pra Capar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Trump fala em assumir Cuba após a ação no Irã. Será quase imediatamente. A declaração foi feita na sexta-feira, dia 1º de maio, durante um evento na Flórida, e parte da imprensa entendeu que era que era uma brincadeira do Trump, não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte: um dos porta-aviões que estava lá no Golfo Pérsico, que estava lá dando apoio para o Irã, está voltando para os Estados Unidos neste momento, tá? Em tese, ele vai passar por período de manutenção e rotação de tropas e coisa e tal, né? Lógico, os marinheiros que estão nesses porta-aviões precisam de folga de tempos em tempos, né? Então, em princípio, ele vai ficar alguns meses, digamos, parado, né? E a perspectiva para onde é que ele vai depois disso. E muita gente tem colocado que esse porta-aviões pode ir exatamente ali para Cuba, para resolver o problema de Cuba, né? O porta-aviões americano Abraham Lincoln estaria indo em direção aos Estados Unidos. Não sabemos se vai para os Estados Unidos. Ele pode parar também já direto na ilha. Não tem nada que impeça, né? Aqui, ó. Na nossa volta do Irã, teremos um dos maiores navios nossos, talvez o porta-aviões Abraham Lincoln, o maior do mundo. Faremos com que chegue lá até lá. Passam 100 metros da costa. Eles dirão, muito obrigado, nos rendemos, disse ele, né? E, assim, de novo, se os Estados Unidos quiser, toma Cuba muito rapidamente, mas não acredito que seja desse jeito a coisa, né? Uma ação americana contra Cuba seria muito positivo, o povo cubano não aguenta mais a repressão do Partido Comunista de lá, seria algo realmente positivo, mais uma ideia do Trump que eu apoio, acho positiva ele fazer essa ação, mas o como que ele vai fazer isso é que é a questão, né? A gente já sabe que há negociações, principalmente com o neto do Raul Castro, que embora seja da família Castro, neto do Raul Castro, que é o irmão do Fidel Castro, né? Então ele é da família Castro, mas não é descendente direto do Fidel. E embora ele seja da família, ele é contrário ao regime comunista, ele entende que realmente a revolução falhou em Cuba, que deu errado, e que é preciso agora mudar o regime cubano, e isso se enquadra mais ou menos no que quer os Estados Unidos. Ninguém pretende, de uma hora para outra, transformar Cuba numa democracia perfeita, isso simplesmente não acontece. O que tem que acontecer é justamente você tirar esse ranço comunista de que apegou ao poder, né? Que a gente está tentando fazer aqui no Brasil também, tirar o ranço comunista que se apegou ao poder ali, tirar esse pessoal da frente, que o país passa a ter um futuro um pouco mais previsível, passa a ter uma perspectiva de melhoria, né? E aí devagarzinho vai melhorando à medida que vai passando o tempo, isso é natural, a própria sociedade garante isso, né? O que os Estados Unidos fizeram de objetivo neste momento foi foram sanções contra empresas que façam negócio em Cuba, tá? A nova ofensiva dos Estados Unidos contra Cuba atinge negócios estrangeiros e sistema financeiro.
Trump sugeriu uma intervenção militar em Cuba, né, falou do porta-aviões e coisa e tal, e depois anunciou medidas que podem atingir empresas internacionais que atuem no país e restringir acesso ao sistema financeiro americano, ampliando incertezas e deixando o governo cubano sob pressão. Na sexta-feira, dia 1º, Trump revelou medidas que permitiriam a Washington atingir praticamente qualquer cidadão ou entidade não americana envolvida em negócios na ilha. Então, o que acontece? Hoje, os Estados Unidos têm um embargo com Cuba. Quer dizer que as empresas americanas e cidadãos americanos não podem fazer negócio com Cuba. Pessoas, empresas de todo o resto do mundo podem fazer negócio com Cuba livremente e muitos fazem no final das contas, né? Um absurdo isso, ninguém deveria dar dinheiro para esse regime terrorista que tem lá em Cuba, mas muitas empresas fazem, inclusive empresas brasileiras, né? Por exemplo, a JBS é conhecida por exportar carne lá para Cuba, já desde a época da Dilma que eles fecharam esse acordo e coisa e tal, né? Agora, o que os Estados Unidos fizeram é o seguinte, empresas de outros países que fizerem negócio com Cuba podem ser sancionadas nos Estados Unidos. Então repara que, de novo, daqui a pouco o pessoal do Lula está falando, é soberania, soberania. O Trump não pode mandar nas empresas de outros países, ele não está mandando nas empresas de outros países. Se você é uma, por exemplo, a JBS, ela pode continuar vendendo carne para Cuba sem problema nenhum, só que aí ela vai ser proibida de vender carne nos Estados Unidos. Entendeu? Os Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos vai ser fechado para empresas mundiais que tentarem fazer negócio com Cuba, inclusive o mercado financeiro. E como eu já expliquei para vocês, o mercado financeiro americano é simplesmente insubstituível, não há outra alternativa. Né? Por exemplo, se você quiser comprar carne da Austrália ao invés do Brasil, você pode comprar, tem alternativas. Né? O Brasil é um grande produtor de soja, mas você pode comprar soja de outros países, da Argentina, pode comprar soja da Ucrânia. Tem como comprar soja de outros países, né? O mercado financeiro americano não tem, meu amigo, porque não existe nenhum mercado financeiro no mundo com a liquidez que tem o mercado americano, com a quantidade o volume de recursos que circula no mercado americano. Então, é um problema para bancos, tá? Isso afeta principalmente bancos, tá? Embora alvos específicos ainda não tenham sido determinados, ou seja, o que eles fizeram? Eles criaram uma lei estilo a Lei Magnitsky. Uma lei que permite que os americanos coloquem uma empresa nessa lei e se essa empresa entrar nesse critério, ajudou o governo cubano. Então essa lei pode sofrer sanções, empresas e pessoas. Então lembra que tem também a questão do Mais Médicos aqui no Brasil, com Alexandre Padilha e outros membros do governo americano. Olha só, recentemente a Câmara dos Estados Unidos acusou o governo Lula de promover tráfico de médicos, se referindo aos médicos cubanos, né? Então, esse tipo de acordo, esse tipo de coisa, a pessoa pode entrar nessa lei nova que os Estados Unidos criaram aqui, e se entrar nessa lei nova é igual uma lei Magnitsky, não pode fazer negócio com empresas americanas, não pode participar do mercado financeiro americano. Isso é basicamente a morte financeira e morte política de qualquer pessoa no mundo, né? Então aqui, ó, as sanções levantaram questões para empresas como a turca Carpower Ship, que opera uma barcaça de energia em Havana, né? Lembra que Cuba está com um problema seríssimo de falta de luz, né? E a Turquia tem alguns navios geradores de energia elétrica que eles usam para caso de desastre e coisa e tal, e um deles parou lá em Cuba e já está há anos lá operando para o governo cubano, fornecendo energia. E agora essa empresa pode entrar, ninguém sabe que empresas vão entrar nessa lista, tá? Eles criaram a lista, eles falaram, olha, agora você tem uma nova classificação de pessoas que são maldosas aqui que eu posso aplicar sanções, né? Então, também tem a empresa canadense, Sherritt International, que explora minas de níquel e cobalto em Cuba. Tem outras empresas lá. Do Brasil, como eu falei, você tem a JBS e tem as pessoas do governo Lula envolvidas em tráfico de médicos lá, né? Qual vai ser a prioridade do Trump no momento que ele aplicar esse negócio? Quando ele vai começar isso daí, a gente não sabe. Por enquanto, ele só criou a lista, não botou nenhuma empresa lá dentro ainda, né? E aqui, ó, essas sanções são incrivelmente amplas, disse o Léo Grande, acrescentando que espera que o governo Trump acabe usando uma nova arma econômica para aterrorizar as empresas e fazê-las deixar a ilha. A Carpower Ship e a Sherritt, a empresa turca e a empresa canadense, não responderam a pedidos de comentários. Horas depois de publicar as sanções, Trump também sugeriu uma possível intervenção militar em Cuba em comentários para uma plateia na Flórida, né? O que deve ter sido feito muito sucesso, porque na Flórida, lá em Miami, só tem cubano lá, impressionante. Não parecia ser, no que parecia ser uma piada, ele disse que o porta-aviões Lincoln está voltando da guerra e pode parar ali em Cuba, não sei o que lá.
E, de novo, é uma piada até que não seja, né? Não sei. De novo, acho que se os Estados Unidos quiser invadir Cuba hoje, consegue invadir com muita facilidade. É lógico, é uma coisa delicada, porque certamente botar soldados americanos no solo em Cuba, alguns vão morrer, vai ter baixas. Isso nunca é uma coisa que pega bem no final das contas. O público americano não gosta do que o Trump está fazendo lá no Irã, né? 61% dos americanos reprovam o ataque ao Irã, embora eu, por exemplo, eu acho que foi uma coisa positiva, mas a maior parte do público americano não gostou disso. Então, entrar numa outra aventura militar dessa, eu não acho que seja uma coisa que vai fazer bem para o Trump, né? Por outro lado, o Trump também tem uma oportunidade muito boa de fazer isso depois da eleição do midterm, porque, lembra, qual que é a preocupação do Trump? Ele pode ser que ele perca a Câmara e o Senado agora na eleição do midterm, né? A eleição de midterm acontece nesse final do ano agora, em novembro, e se ele perder a Câmara e o Senado, não vai acontecer impeachment, é zero chance de impeachment, porque o impeachment precisa de 2/3 do Senado, e isso é impossível os democratas conseguirem 2/3 do Senado. Mas a verdade é que ele pode ficar muito limitado no que ele vai fazer a partir daí, né? Mas também, por outro lado, lembra que o Trump não tem a possibilidade de se reeleger em 2028, né? Esse é o último mandato dele de qualquer forma. Então, supondo que ele consiga passar por essa eleição sem sofrer muitas baixas, seria, por exemplo, ele perdendo a Câmara, mas mantendo o Senado, ele teria força ainda para fazer um negócio desse, meio que foda-se. Ah, o povo americano não gostou? Meio que foda-se, né? Porque não vai me reeleger mesmo, não vou ser eu mesmo para disputar a eleição em 2028, né? Então, isso daqui, esse é o ponto. Okay? Novas sanções a entidades, pessoas ou afiliados que apoiem o aparato de segurança do regime cubano são cúmplices de corrupção do governo ou de graves violações de direitos humanos. Cara, isso aqui encaixa nos mais médicos assim como uma luva, cara. Eu, se fosse o Alexandre Padilha, já estava muito preocupado. E se tiver algum patrimônio em algum banco aqui no Brasil, eu, se fosse ele, começaria a tirar, porque é uma espécie de Magnitsky que pode pegar para ele. Né? E daí, lembra, vai cair naquele negócio. Os bancos brasileiros não querem encerrar a conta do Alexandre Padilha. Mas eles podem ser obrigados a isso, porque nenhum banco brasileiro pode abrir mão do mercado americano, não tem essa possibilidade, né? Então é isso daí, cara. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio lá em Cuba. Eu acho que pode ter boas notícias por aí. Aqui, ó, Trump anuncia novas sanções contra o governo cubano que classifica medidas como ilegais e abusivas. O governo cubano, lógico, não gostou, mas é um governo ilegítimo, então vai ficar chorando no molhado lá, não vai pegar nada, não vai dar nada para isso. Agora, para o Brasil, não só para o Padilha, para outros integrantes do governo Lula, a coisa pode ficar feia, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.